Olá pessoal, graça e paz. Mais uma aula aqui para vocês do nosso curso teológico. Desta feita, principalmente para os alunos na modalidade EAD. Eu, pastor Valdinei, diretor da FAITEL, Faculdade Internacional Teológica de Líderes, diretor também do CETEPOS, Seminário Teológico Evangélico para Obreiros. Estamos aqui para mais uma aula. Desta feita nós vamos começar aí agora no 7º módulo e vamos fazer a introdução da aula de administração eclesiástica do módulo 7º. Nós já tivemos uma matéria de administração eclesiástica e agora nós vamos começar este semestre aí com mais um assunto, e agora nós vamos falar sobre regras parlamentares. Então, falando de regras parlamentares, é importante que todas essas regras elas estejam dentro do Estatuto Social de igreja, associações, convenções e outros órgãos que utilizam as regras parlamentares nos momentos das suas assembleias gerais. Sejam elas Assembleia Geral Ordinária, que é uma AGO, ou uma AGE, Assembleia Geral Extraordinárias. As regras parlamentares, elas servem como normas, tá? E elas também podem estar especificadas dentro do regimento interno dessas instituições para dar segurança à participação e à expressão desses associados em processos deliberativos dessas associações ou dessas instituições. Regras parlamentares. Assuntos ordinários. Existem assuntos ordinários e existem assuntos extraordinários. Estes são os chamados assuntos sobre o funcionamento da igreja, ou da convenção, ou de convenções, ou de igrejas. Eles devem ser deliberados em assembleias agendadas com um período já marcado. Então, tem que ser com antecedência. Todas as vezes que falarmos de uma AGO, tá? Uma Assembleia Geral Ordinária, é uma reunião com data marcada, onde todos os seus associados já sabem que todo mês ou todo ano, ou uma vez por ano, ou 2 vezes no ano, seja, eu participei de uma instituição que tinha 4 assembleias ordinárias no ano, e todo ano nós tínhamos que estar lá porque eu presidia um estado e precisava estar lá para participar das temáticas desta instituição. Então, um assunto para ser tratado em assembleia ordinária deverá seguir as regras da instituição. Nós vamos ver isso bem mais na frente. Assuntos extraordinários. O que são assuntos extraordinários? São aqueles assuntos que eles não estavam programados, mas por conta de algumas coisas que precisam ser resolvidas com muita pressa, então existem essas convocações para esses assuntos extraordinários, que também poderá ser com data marcada. Exemplo, uma reforma de estatuto não poderá ser resolvida em assembleia ordinária, ela sempre deverá ser discutida ou discutida em assembleias extraordinárias. Reformas de regimento interno deverá ser em assembleias extraordinárias. Eleição, assembleias
extraordinárias. Então, é fundamental que a convocação seja feita com antecedência, que o quórum seja obedecido e os assuntos estejam estabelecidos no Estatuto Social. São considerados assuntos extraordinários, por exemplo, a aprovação do ato constitutivo e do regimento interno, a nomeação e exoneração de pastor ou de presidente que ocupe cargos tanto em igreja quanto em instituições como associações de moradores de bairro, associações de trabalhadores rurais. Existem diversas modalidades aí de associações. A aquisição e alienação de patrimônios e o encerramento de atividade, e entre outros, que são inúmeros. Então, todas as vezes que formos tratar de assuntos nessa vertente, deverá ser em Assembleia Extraordinárias. Deverá ser em uma AGE, tá? Que são as siglas de Assembleias, tá? Geral Extraordinárias. E agora nós vamos para algumas observações. É importante atentar-se para algumas observações concernente às assembleias. Primeiro, a Assembleia Geral Extraordinária deve ser convocada com antecedência mínima de 15 dias, com a fixação de edital em local visível e de fácil acesso a todos os membros. Depois, deve-se estabelecer a pauta de assuntos da Assembleia obedecendo os critérios do artigo 59 do Código Civil e segui-la fielmente, ou seja, nós não podemos ir para uma Assembleia Geral sem uma pauta do que nós vamos discutir, porque o Código Civil diz que nós precisamos ter uma pauta para seguir em uma reunião extraordinária. Depois, nós não podemos fugir da pauta. Poderá, durante o processo da reunião, aparecer outros assuntos, mas aqueles assuntos que foram fixados em edital, tá? Em local visível, não poderá deixar de ser discutido aqueles assuntos. Eles deverão ser discutidos e, após eles, o que ocorrer durante a Assembleia. Atentar-se para o prazo, tá? Uma reunião sempre deverá ser marcada com pelo menos 15 dias de antecedência. Não poderá ser antes disso, tá? A menos que o assunto seja muito urgente e que tenha que convocar de última hora. Para isso, é preciso que quem estiver presidindo diga, tá, aos associados da urgência dessa convocação de última hora. Tem mais, tá? Deve ser realizadas chamadas para a Assembleia no horário determinado. Para a primeira chamada, caso não se tenha o quórum exigido, então se faz essa reunião na segunda chamada. Depende muito do que diz os estatutos dessas associações. Tem estatuto que diz que deve, na primeira chamada, ter um quórum, tá? E esse quórum, em alguns lugares, é de 2/3 dos membros da associação. Aí, não tendo esses 2/3 do membro, faz-se uma segunda chamada depois de... Tem lugares que é 10 minutos, meia hora. A segunda chamada, e aí agora com qualquer número dos associados. Tem um estatuto que diz que na segunda chamada tem que ter pelo menos 10% dos associados, tá? Então deverá obedecer isso. Se você chegar em alguma igreja e alguma associação e alguma convenção e alguém vai fazer uma reunião e essa reunião não tem quórum, tá?
qualquer um dos presentes, dos obreiros, dos membros, pode levantar quando alguém for começar a reunião e dizer que vocês querem a contagem para saber se tem quórum para fazer a reunião. Não tendo quórum, os assuntos não poderão ser aprovados. Eles poderão até ser discutidos, mas não poderão ser aprovados. A Assembleia, na verdade, ela só poderia acontecer se tivesse, de fato, o quórum dos membros presentes para a discussão daqueles assuntos que foram colocados em pauta. Depois, toda ata de assembleias que tratem de assuntos administrativos e estatutários deve ser assinada e reconhecida pelos presidentes ou também pelos presentes, tá? Tanto os presidentes, que depende muito das associações e de instituições, existe lá um presidente, um segundo, um terceiro, tem instituições que têm 7 ou até mais, aí vem os diretores, secretários, tesoureiros, e vem, tá, os conselheiros, que aí existe instituições que têm diversos conselheiros. A exemplo da Semadeb aqui mesmo, nós temos diversos conselheiros. Então, o próximo passo é, após a lavratura da ata, o seu reconhecimento, a mesma deverá ser encaminhada para o cartório de títulos e documentos das pessoas jurídicas, onde está arquivado o ato constitutivo, ou seja, onde o estatuto foi registrado, o primeiro estatuto foi registrado. Se nessa Assembleia houve alteração de presidentes, de tesoureiros, essa ata também deverá, depois de registrada no cartório, tá? Quando o cartório entregar essa ata registrada, deverá ser encaminhada a um contador, para que o contador entre no site da Receita Federal, emita um DBE, e depois desse DBE emitido, deverá o presidente assinar esse DBE, reconhecer firma, e o contador ele vai agendar na Receita Federal um horário que esse presidente deverá ir à Receita Federal com esses documentos na mão, para que a Receita Federal troque os membros dessa diretoria que foram eleitos, tá, para substituir uma ata pela outra, para que conste na Receita Federal. Hoje já existe nessa nova modalidade, os contadores já podem, tá, encaminhar direto dos seus escritórios, virtualmente para a Receita Federal, e não precisa mais do presidente ir até a Receita levar. Depende muito, tá, de alguns lugares aí, mas já podem fazer isso. O próximo passo, tá, nós fizemos esse vídeo bem curtinho, mas o próximo passo nosso será discutir com vocês agora alguns artigos, tá, que constam nessa planilha ou nesse documento chamado Regras Parlamentares. Então lá existe várias regras. Eu vou citar só uma aqui para a gente findar. Exemplo. Desculpa aí. Exemplo. O presidente está montando, né, a mesa, foi convocado o pessoal para uma assembleia. A primeira coisa que tem que ser feito é montar uma mesa, colocar as cadeiras, e agora o presidente senta com os seus vice-presidentes, secretários, tesoureiros, e quem tem que fazer a abertura dessa assembleia, tá, sempre é o primeiro secretário. Ele tem que ler a ordem do dia, tá? Leia a convocação, nessa convocação estará lá a pauta dessa convocação, os assuntos que serão tratados, o secretário lê. Depois que o secretário lê, ele vai passar para o presidente, tá? E aí o presidente declara aberta aquela sessão, e agora, já com os assuntos lidos pelo secretário, também o presidente vai pedir ao secretário para ler a ata da sessão anterior.
Lendo a ata da sessão anterior, o presidente colocará essa ata em votação. Se alguém no plenário não concordar com a aprovação daquela ata, irá se inscrever para discutir aquela ata, sendo que aquela ata já foi discutida na sessão anterior, mas durante o secretário, no momento do secretário fazer a redação dessa ata, houve algumas coisas que ficaram sem colocar na ata e teve coisas que colocou e que alguém no plenário não concorda que aquilo esteja na ata, ou um assunto que ficou sem ser colocado na ata. Então, o proponente levanta uma das suas mãos, se dirige ao presidente, e pede a palavra. Senhor presidente, pela ordem. Essa palavra pela ordem você vai ouvir muito em assembleias. Pela ordem, questão de ordem. E quando alguém estiver discutindo um assunto que alguém queira falar, se dirige a quem está com a palavra e pede uma parte. Então, cita o nome de quem está falando para poder pedir uma parte, daí ele será uma parteante. Para ele ser uma parteante de alguém, esse alguém vai precisar falar. Então, por que essa questão de regras parlamentares? Porque tem muita gente que em uma reunião quer falar aí todo mundo no mesmo tempo. Então, existe uma regra para se falar numa reunião. Primeiro, se alguém estiver falando, ninguém poderá interromper, exceto o presidente, que ele vai delimitar a quem está falando, aquele orador, ou a quem está fazendo uma proposta, um proponente de um assunto, quantos minutos ele vai ter. Se a pessoa se exceder, o presidente poderá cortar o microfone e caçar a palavra desta pessoa. Se alguém estiver falando e começar um tumulto no meio da Assembleia, quem está falando pode se dirigir à mesa e dizer: senhor presidente, eu gostaria que o senhor garantisse a minha fala. O presidente vai dizer: a sua fala está garantida por X minutos. Se quem está falando percebe que não consegue terminar o assunto, na quantidade de minutos que foi cedida a ele, se dirige à mesa e pede ao presidente mais alguns minutos, que o presidente vai se dirigir ao plenário e pedir ao plenário, para permitir o orador terminar a sua proposta. Tendo dito isso, encerro essa introdução da aula de hoje, convocando a todos vocês para participarem das próximas aulas. Acesse a sua plataforma. Você que não é aluno ainda da faculdade FAITEL, Faculdade Internacional Teológica de Líderes, faça sua matrícula. O nosso curso básico está custando R$30. Nós temos uma parceria com a Faculdade Boas Novas, com a Faculdade Metodista, temos uma parceria com a Faculdade de Minas Gerais e estamos aqui para servi-los da melhor maneira possível. E você que é obreiro da nossa igreja IADMA precisa correr para estarem justamente prontos e embasados ministerialmente para desenvolver da melhor maneira possível o seu ministério no reino de Deus. Deus abençoe. Muito obrigado.